O que você faria se um senhorzinho muito gentil convidasse você e sua colega para comer torta com a sua esposa em sua casa? E pouco a pouco, esse senhor começa a lhe aterrorizar, lhe deixando totalmente amedrontada e sem saída. Galera, esse filme é muito tenso e assustador. Se você quer entender tudo sobre essa história e não tem problema com spoilers, fica com a gente que você vai saber tudo sobre o que estamos falando. Então, bora ver um filminho? Partiu! Herege é um thriller psicológico lançado em 2024 que conta com o famoso ator Hugh Grant como o simpático Sr. Reed, as atrizes Sophie Thatcher e Chloe East no papel das missionárias a irmã Barnes e a irmã Baxter, e também o ator Topher Grace como o Sr. Kennedy. O início do filme mostra a irmã Barnes e a irmã Baxter cumprindo uma agenda de visitação. Elas duas estão divulgando a fé para os interessados nos conhecimentos mormons. Durante o caminho, as duas vão conversando sobre diversas situações. Logo de início, percebemos que a irmã Barnes é a mais experiente e é responsável pela mais nova, a irmã Baxter. E lá vão elas andam de bicicleta e vão de casa em casa para os seus itinerários. Num desses caminhos, elas encontram um grupo de jovens que fala que quer tirar uma foto com elas. De repente, uma das jovens fala para a irmã Baxter: será que vocês têm calcinhas mágicas? E aí abaixa a saia da irmã Baxter, sai correndo, gargalhando, né? E a irmã Baxter fica muito constrangida e até abalada. Mas mesmo assim, ela se recompõe e elas continuam o itinerário delas, em direção à última propriedade a ser visitada naquele dia. No fim do dia, as duas encontram o último endereço a ser visitado. A casa fica no alto de uma colina. As duas carregam as bicicletas em vários lances de escadas até chegar no topo. Então começa a chover. As duas pegam suas bicicletas, trancam suas bicicletas em um pequeno portão e as duas caminham em direção à residência. Após baterem na porta, elas se apresentam, um senhor bem gentil chamado Sr. Reed atende elas. Elas falam que são missionárias da Igreja dos Santos dos Últimos Dias e após uma breve apresentação, ele as convida para entrar, porque está chovendo. E aí elas ficam temerosas, falam assim: a gente não pode entrar se não tiver uma mulher presente. Aí ele fala: minha esposa serve? Elas: tudo bem, não tem problema. Então entrem, por favor, nós estamos com uma torta no forno quase pronta. Entram, ele pega o casaco das duas e fala o seguinte: vocês não tem problema da casa ser revestida por ferro nas paredes e no telhado, né? Eles: não, então tá bom, entrem e fiquem à vontade enquanto eu guardo o casaco de vocês e pego algo para vocês comerem. Depois de um certo tempo, o Sr. Reed retorna até a sala e as duas, tanto desconfortável, se acomodam no sofá. Ele traz uma bandeja com 2 copos de refrigerante e uma vela. Então ele começa a dialogar, fazer perguntas. O Sr. Reed percebe o desconforto das duas. Ele começa a falar sobre religião, que ele admira, ele é um entusiasta, apresenta o livro dos Mormons e assim as duas começam a relaxar. No entanto, as perguntas capciosas começam. As indagações a respeito da poligamia da igreja, a respeito de comunicação após a morte, porque ele fica sabendo que o pai da irmã Barnes morreu, e então ele pergunta se houve comunicação após a morte, e todo esse diálogo faz com que o clima fique tenso para as duas. Então fica aquele clima muito desagradável na conversa entre elas. E o Sr. Reed fala que estudou várias religiões e diz que quanto mais ele estudava, menos ele sabia, mas mesmo sem ele querer, ele conseguiu descobrir a única e verdadeira religião. E de repente as luzes se apagam, ele fala que tá tudo bem, as irmãs já muito tensas pedem para conhecer a esposa de novo. Ele: tudo bem, eu vou chamá-la. E aí ele apaga uma vela soprando, sai da sala e de repente as duas irmãs começam a ficar muito incomodadas e a observar toda aquela situação, até que a irmã Barnes resolve girar a vela que está na mesa, percebe que ela é uma vela aromática com cheiro de torta de mirtilo. Quando a irmã Barnes percebe que aquele cheiro de torta na verdade era uma vela aromática, as duas começam a bolar um plano para sair dali. Elas vão em direção à porta,
giram a maçaneta, mas sem sucesso. Se dão conta que estão sem os seus casacos e então pensam em inventar qualquer desculpa para se livrar do Sr. Reed. Sr. Reed retorna e convida elas para entrar no cômodo para conhecer a esposa dele. As duas meio que desconfortáveis, temerosas, o seguem, mas a irmã Barnes diz que está recebendo uma ligação de uma irmã que precisa da presença dela fora dali. E então o Sr. Reed diz assim: ok, tudo bem, então podem pegar o casaco de vocês se vocês estão livres para sair. Quando as duas pegam o casaco, elas percebem que a chave da bicicleta não tá mais no casaco da irmã Barnes, e sim da irmã Baxter, ou seja, ele mudou de lugar. Alguém mexeu nessa chave. Depois elas pedem ajuda pro Sr. Reed para poder sair pela porta da frente, porque a porta aparentemente está trancada, mas ele fala: puxa, infelizmente não vou poder abrir, porque a porta funciona com um timer, e como já passou da hora, ela só vai destravar amanhã de manhã. Mas vocês podem sair pelo fundo da casa, tem essas portas aqui, fiquem à vontade. Mas elas ficam ainda mais nervosas quando o Sr. Reed fala para elas assim: vocês não precisavam mentir para mim dizendo que receberam uma ligação. Lembra que eu falei que essa casa é revestida de ferro nas paredes e no teto? Então isso significa que nessa casa não tem como ligar para ninguém. Nesse momento, o Sr. Reed começa a confrontar as duas irmãs. Então, ele apresenta duas portas para elas, dizendo: vocês podem sair daqui na hora que vocês quiserem, basta vocês escolher qual porta. Ele vai até lá e descreve uma porta crença e descrença, colocando em questão a fé das duas irmãs. Enquanto isso, o responsável pelas duas irmãs, o Sr. Kennedy, acha muito estranho que elas ainda não retornaram dos seus turnos. Começa a ficar bastante preocupado. Nesse meio tempo, o Sr. Reed começa a fazer um jogo psicológico com as duas irmãs, confrontando as crenças religiosas delas, comparando as religiões do judaísmo, cristianismo e islamismo com um jogo imobiliário, dizendo que todas as religiões são cópias uma das outras, são pequenas modificações umas das outras, deixando elas cada vez mais tensas e sem saber o que pode acontecer, porque tem uma hora que ele fala que ainda naquela noite ele vai fazer uma constatação assustadora que vai fazer com que elas queiram até mesmo morrer. E no final, elas ficam sem saber se escolhem a porta da crença ou a porta da descrença, porque depois de tudo que ele falou, fica muito claro que ele está querendo convencer elas a negarem sua fé. Tudo que o Sr. Reed falou assustou bastante as irmãs. Elas percebem que o Sr. Reed não é apenas um entusiasta religioso, mas um ateísta querendo que as duas neguem sua fé. Então, a irmã Baxter, que é a mais nova, fica temerosa e corre para a porta da descrença, querendo fazer logo com que o Sr. Reed tenha o que ele quer, e negue sua fé e saia logo dali. No entanto, a irmã Barnes percebe que, independente do que elas escolherem, ele vai sempre questionar e vai sempre perseguir. Então, não adianta negar a fé. Ela se dá conta de que precisam permanecer com a sua fé e chama a irmã Barnes para ir na porta da crença. Então, as duas abrem a porta da crença e se deparam com uma escada, indo em direção a um porão escuro. E as duas descem, enquanto que o Sr. Reed está no topo da escada e fecha a porta. Quando elas chegam lá embaixo, elas percebem que é um porão fechado, escuro e úmido. E só tem uma mesa e uma cadeira no meio da sala. Logo, a irmã Barnes pega a cadeira e tenta alcançar uma janela, mas não consegue. Apenas quebra um pedaço de madeira que cai no chão com 3 pregos na ponta. Logo em seguida, elas ouvem um barulho como se alguém estivesse chegando. Elas colocam tudo no lugar, escondem esse pedaço de madeira com os pregos na ponta atrás de uma coluna. No meio da confusão que houve anteriormente, a irmã Barnes conseguiu encontrar e escondeu um termômetro pontiagudo no seu casaco. E ela entrega essa arma para a irmã Baxter e fala que elas devem combinar um código, que seria calcinha mágica, para que quando a irmã Barnes falasse, a irmã Baxter iria atingir o Sr. Reed com aquela arma. Então, desce das escadas uma figura coberta com um lenço, coloca uma torta em cima da mesa e se agacha como se fosse rezar com os braços para trás. Depois que essa figura sinistra chega no porão, o Sr. Reed se comunica através de um interfone, falando que os dois vão testemunhar o milagre da ressurreição, que aquela torta que está ali está envenenada. Então, aquela figura aparentemente feminina, com trapos velhos em cima, assim, senta na cadeira e começa a comer a torta. E aí ela morre. O Sr. Reed pede para que as duas moças verifiquem se aquela pessoa
pessoa está viva. Ele pede para medir pulso, verificar a respiração, o batimento. Então as duas, tremendo de medo ali, chegam àquela mulher e começam a tocar nela e verificam, constatam que a mulher está morta. Nisso, as duas percebem que alguém bateu na porta do seu Reed e ele precisa atender. E quem é que está lá na porta? O responsável pelas duas irmãs, o Sr. Kennedy, que já saiu à procura delas porque estava preocupado que elas ainda não haviam voltado e estava batendo de porta em porta seguindo o itinerário delas. Então as duas sobem mais que rápido para a escada e começam a bater e a gritar pedindo socorro, 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 desesperado, esperando que o Sr. Kennedy possa ouvir elas, mas isso não acontece. Apesar de todos os esforços, nada deu certo. Não adiantou gritar. O máximo que elas conseguiram foi conseguir pegar alguns fósforos utilizando um tapete por debaixo da porta em que elas estavam, presas do outro lado. Em seguida, quando elas descem de volta para o porão, a irmã Baxter percebe que o corpo está numa posição um pouco diferente, mas a irmã Barnes não leva muito em consideração essa opinião. Quando ambas estão tentando acender os fósforos que elas pegaram por debaixo da porta, a irmã Baxter olha para a mesa e percebe que não tem mais ninguém. Nesse exato momento, atrás dela, aparece a figura de uma mulher. E logo em seguida, ela começa a descrever o que aconteceu no seu suposto processo de morte e ressurreição. O Sr. Reed desce as escadas, leva essa figura bizarra para fora daquele lugar e pergunta a opinião delas. No final, ele fala: se vocês quiserem saber como é morrer e ressuscitar, basta que vocês comam essa torta. Não tem problema nenhum, vocês vão ressuscitar assim como essa mulher. Só que a irmã Barnes fica muito desconfiada, dizendo que aquilo é um truque, uma mágica. E quando ela ia falar o código calcinha mágica, o seu Lee passou um estilete muito afiado na garganta. E a irmã cai no chão, agonizando de dor. A irmã Pax, vendo toda aquela situação, fica super assustada. Ela sobe desesperada, apavorada pelas escadas e grita por socorro, querendo sair. Mas rapidamente ela se recompõe, percebe que para sair viva daquele lugar ela precisa ser muito inteligente. E então ela retorna até o seu Reed e ele começa a dizer: ela vai ressuscitar, não se preocupe, só observa. E isso não acontece. Então eles se aproximam e notam uma cicatriz no braço da irmã Barnes. Corta a cicatriz e começa a procurar algo e traz um dispositivo. Nisso ele diz: é por isso que ela não ressuscitou, ela é apenas um robô, algo programado, por isso que não aconteceu o milagre. A irmã Pax fala: não, isso se trata de um dispositivo anticoncepcional. Ela começa a falar toda aquela situação, como ela percebeu que tudo não passava de um truque barato. E na verdade, enquanto as duas não estavam vendo, o seu Reed trocou o corpo da pessoa que realmente tinha morrido com a torta e colocou outra no lugar. Tem alguma saída, algum compartimento em que isso aconteceu, que aquele porão ali tem um fundo falso. Então ela joga a mesa, percebe que o chão realmente tinha uma porta, abre aquilo. Seu Reed, vendo aquilo, diz assim: você realmente acredita nessa sua teoria? Você está preparada para isso? E então ela fala sim, ela acredita na teoria e ela começa a descer aquelas escadas úmidas. E um pouco antes dela descer as escadas, o Sr. Reed fala: só desça se você estiver preparada para conhecer a verdadeira religião. E logo que ela chega lá embaixo das escadas, ela comprova que o que ela estava pensando realmente era verdade, porque ela encontra o corpo daquela mulher que morreu com a torta. Nesse momento, a irmã Baxter começa a caminhar por vários corredores estreitos, até que ela chega numa porta que está realmente trancada. E adivinha com o que? Com a tranca das bicicletas delas. Ela pega a chave que está no seu casaco, abre a trava, e quando ela entra na sala, ela se depara com uma sala fechada, como se fosse um freezer cheia de jaulas, mulheres enjauladas lá dentro, na mesma situação daquela mulher que ela viu anteriormente. Do nada, logo atrás dela, surge o Sr. Reed, e nesse momento o Sr. Reed olha para a irmã Baxter e pergunta: agora você já sabe qual é a verdadeira religião? E a irmã Baxter responde que sim, que a verdadeira religião é o controle. Ela percebe que o Sr. Reed quer que ela tenha consciência de que tudo aquilo que aconteceu
foi porque ele quis, ele planejou aquilo. E então ela começa a falar que ele aproveitou o momento, saiu para pegar as bebidas, para ir lá fora e esconder as bicicletas dela para o seu Kennedy não encontrá-las, e guardou e usou a trancadura, escondeu a chave justamente no casaco da irmã Paxter. Ele sabia que ela iria encontrar aquela chave. Fala de toda a situação e diz que a verdadeira religião é o controle. E aí o Sr. Reed, ouvindo toda aquela explicação, concorda com ela, porque ela chegou à conclusão correta. Religião, para ele, a única e verdadeira religião é o controle. É pela religião que as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, encontram uma base para se sustentar. Utilizam a religião como um conforto. Inclusive ele fala até dela, porque a religião mormon controla ela de certa forma, controla o itinerário que ela vai seguir, controla as roupas que ela vai usar. Inclusive ele fala da calcinha dela, e nessa hora ela lembra do código secreto, que é calcinha mágica. Ela pega a arma, que é o termômetro pontiagudo, enfia na garganta do Sr. Reed e ela corre desesperadamente pelos túneis úmidos, sobe aquela escada estreita que ela tinha descido no primeiro momento e sobe as outras escadas e entra numa sala no andar de cima, procura saída, não encontra. Ela retorna até o porão onde estava sua colega, a irmã Barnes, falecida. De repente ela se vê sem saída e quando ela olha para trás, o Sr. Reed do nada aparece na frente dela, com um estilete na mão. Ele enfia na barriga dela esse estilete e na hora a dor é tão grande que ela cai no chão e começa a ficar sem ar. O Sr. Reed então, que já estava muito machucado no pescoço, começa a rastejar em direção a ela, pedindo para que ela reze por eles. Que irônico, não? Mas mesmo com toda essa situação, ela começa a fazer isso. E ele vai se aproximando dela cada vez mais, até que ele chega a ficar abraçado a ela. Quando ele faz a menção de que ele vai enfiar o estilete no pescoço dela, como um milagre, a irmã Barnes estava mortinha da Silva, pegou dito pedaço de pau que tinha 3 pregos e deu assim uma porrada na cabeça do Sr. Reed. Ele morre. E assim a irmã Barnes teve o seu último suspiro, caiu, agora morta de vez. Nesse momento a irmã Paxter fica por um instante perplexa, mas logo ela se dá conta de que aquele último suspiro da irmã Barnes foi justamente o milagre responsável por salvar a vida dela. Depois ela morreu de verdade. Em seguida, a irmã Paxter volta pro cômodo onde tinha uma maquete, abre uma janela e finalmente consegue fugir daquela casa, daquela visita que foi provavelmente a pior visita da sua vida. Essa história é bem maluquinha, mas tem um enredo bastante elaborado. Os diálogos do filme são bem inteligentes. A parte do porão deixou a desejar porque trata apenas de um truque barato, troca de cor. Eu esperava mais. No entanto, depois retoma aquele ritmo inicial de prender até o final. Quer saber o que vai acontecer com a irmã Paxter. Então eu gostei bastante da conclusão do suspense. E o que mais me impressionou foi que justamente essa questão da irmã Barnes ter salvado a irmã Paxter milagrosamente contradiz todo o esforço do Sr. Reed em querer demonstrar para elas que religião não existe. A fé era uma perda de tempo. E assim, o interessante desse filme foi que o Sr. Reed falou que as duas iriam testemunhar naquele porão puro e úmido o milagre da ressurreição. Bem, não foi como o Sr. Reed esperava, mas sim, a irmã Paxter ela testemunhou porque a irmã Barnes voltou da morte para salvá-la no último momento. E não deixou de ser o milagre que salvou a sua vida. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de deixar aqui embaixo o comentário do que acharam de toda essa história e também recomendar algum filme que vocês queiram ver aqui no futuro. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os novos conteúdos. Tchau! Tchau!